Uma situação bastante comum em consultório é quando o familiar traz aquela pessoa mais velha, principalmente aqueles que têm próximo de 80 anos ou mais, e fala assim: doutor, fale para a mamãe que ela precisa morar com alguém, que ela precisa morar com a gente. Será que você, por acaso, vive uma situação parecida? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora pro vídeo. Fala, Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre saúde, longevidade e sobre uma forma mais desacelerada de viver. Eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor mestre do curso de medicina há mais de 17 anos. Então, vamos falar sobre isso. Esse é um tema bastante interessante e recorrente no meu consultório, é por que o idoso não quer morar com os filhos? Por quê? Mas antes de continuar falando sobre o tema, eu quero te mostrar uma coisa muito importante, que o idoso, de fato, está morando cada vez mais sozinho. E não por abandono, não por negligência, mas segundo o Tratado de Geriatria, graças a uma capacidade maior dessa pessoa de viver sozinha, tanto do ponto de vista de independência nas atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, mas também do ponto de vista financeiro. E essa figura que eu trago justamente do tratado mostra essa evolução da capacidade do idoso de viver só. É um estudo que vem ocorrendo desde 1999 até 2019. Então você pode perceber que tanto homens, mulheres idosas e até os muito idosos estão vivendo cada vez mais sozinhos. Então essa coluna, o tamanho da coluna, representa a quantidade de idosos morando sozinhos. Então veja como está aumentando. Ou seja, morar sozinho, o idoso morar sozinho é um fato. E a gente precisa entender, claro, quais são as outras razões por trás dessa decisão do idoso em morar só. E quando o familiar entende isso, ele pode mudar a tática e a estratégia para facilitar, muitas vezes, essa aceitação do idoso ou da idosa morar com o seu filho. Vamos falar sobre isso. Então, o que motiva a resistência do idoso? Eu vou te colocar aqui algumas explicações e você vai aí fazendo um check nas suas anotações para entender quais desses motivos estão dificultando essa aceitação do idoso em morar com você. Então, primeiro é manter a autonomia. Quem é que não quer manter a autonomia? Quem é que não quer se sentir capaz de decidir as suas próprias coisas? Então, os idosos desejam preservar sua capacidade de decidir, continuando a realizar as suas tarefas diárias sozinhos. Isso é uma necessidade humana. Preservar a sua identidade. Muitas vezes a resistência em sair do seu lar morando sozinho ou sozinha vem por isso, né? Ele quer ter o próprio espaço e reforçar a sensação de controle sobre sua própria vida. Ele quer ter suas coisas nos seus devidos lugares. E uma vez que ele vai para um ambiente novo, talvez essa percepção ela se encerre. E isso o idoso tem receio. Outro motivo, não quer ser um fardo. Não sei se você já percebeu isso, mas o idoso muitas vezes não quer sobrecarregar a família ou ser visto como um peso ali. E esse é um argumento bastante comum que eu escuto em consultório, né? Naquelas discussões que ocorrem ali durante esse tipo de conversa. E a mulher, é bastante comum falar isso, né? Dizer que não quer porque não quer atrapalhar a vida daquele familiar, né? Seja filho ou filha. Então isso é uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração. Vamos lá, diferenças de rotina e adaptação. Esse é um outro motivo também que faz com que o idoso não queira sair daquela vida de viver só. Rotina própria. Então, o idoso costuma ter seus próprios hábitos, né, como dormir mais cedo, o que pode conflitar com a rotina da família. Esse é um ponto que merece atenção, uma vez que, do ponto de vista fisiológico, eu vou te dizer que isso sim pode afetar a rotina, porque o idoso naturalmente tende a ter sono mais cedo e, com isso, pode acordar mais cedo. E nesse despertar mais cedo é algo que pode atrapalhar a rotina da família que costuma acordar mais tarde. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre como resolver a insônia no idoso. Obviamente que mesmo o idoso sem insônia pode passar por esse problema, mas eu aconselho você a assistir, vou deixar o link aqui no card ou na descrição do vídeo. Conforto no próprio ambiente. Mudar de residência pode causar desconforto e interromper a sensação de segurança naquela pessoa idosa.
Então, um ambiente que ele é mais reconhecível, que é habitual, traz mais segurança do que um ambiente que ele não conhece. O homem, principalmente, ele pode acordar mais vezes durante a noite para ir ao banheiro. Uma vez que ele está num ambiente novo, isso pode causar uma certa desorientação e até provocar quedas naquela pessoa mais velha. Então, fique atento em relação ao ambiente. Autossuficiência. Muitos idosos preferem continuar vivendo sozinhos para provarem para si mesmos que ainda são autossuficientes. Então isso é uma forma daquela pessoa mais velha ter um novo propósito de vida, né? Então, ou seja, se você não ressignificar os motivos de você querer estar vivo, pode ser que você não tenha uma vida tão boa. Então, provar para si mesmo que é capaz de se manter ativo e de se manter independente pode ser uma explicação para que essa pessoa rejeite morar com um familiar. Vamos falar de aspectos psicológicos, né? Por que será que o idoso não quer morar com seu filho, sua filha? A gente tem um conceito chamado de idade psicológica, já expliquei isso aqui em outros vídeos, é a forma como o idoso se percebe. Aquelas pessoas que se auto-percebem como pessoas mais jovens, certamente vão entender que conseguem viver sozinhas, do que aquelas que, mesmo tendo uma idade cronológica menor, mas se autoavaliam como pessoas velhas, talvez essas sintam a necessidade de morar com outra pessoa. Então, a idade psicológica é uma característica que influencia nessa tomada de decisão. Necessidade de controle, então o desejo de ter razão de controlar as próprias decisões faz parte da luta para manter a própria identidade. É muito provável que uma pessoa mais velha, ao morar com seu filho, com a sua filha, que possuem rotinas e um estilo de vida que é diferente daquela pessoa mais velha, facilita a ocorrência de alguns conflitos conceituais. E aí vem aquela velha história, né, de querer ter razão, que é um outro tema que eu já falei aqui. A gente não precisa lutar pela razão, porque não existe certo e errado, mas isso é um tema para um outro vídeo. E comparação social. Idosos acabam se comparando com outros da mesma faixa etária. Isso pode influenciar suas escolhas sobre onde e como viver. Ela pode inclusive trazer o seguinte argumento: mas a minha amiga que é mais velha do que eu e mora sozinha, porque eu tenho que morar com vocês. Essa comparação, combinando lá a idade psicológica com a idade social, ela faz com que a pessoa mais velha tenha mais argumentos para evitar essa mudança de ambiente. E aí a gente precisa agora entender o outro lado, quais seriam os motivos e as razões pelas quais o filho ou a filha quer que aquela pessoa idosa more com ela. Vamos lá. Vontade de proteção, né? Isso aqui é bem óbvio, porque, afinal de contas, é bem provável que aquela pessoa idosa tenha cuidado de você ao longo da vida. Então, filhos desejam trazer os pais para perto por motivo de segurança e proximidade afetiva, seria o motivo. Interesse operacional. Veja que isso não está saindo da minha cabeça. Isso é um motivo que está descrito nos livros de medicina. A presença do idoso pode facilitar a dinâmica familiar, como ajudar, por exemplo, no cuidado com netos, e a preocupação com a saúde. Então, filhos muitas vezes temem que o idoso não seja capaz de viver sozinho com segurança. Eu já vi casos, né, de idosos que acabaram caindo no banheiro, e aí o familiar acabou encontrando ele um tempo maior do que caso ele morasse, né, com aquele filho, com aquela filha. Então isso acaba preocupando algumas pessoas, fazendo com que eles insistam nessa necessidade de trazer aquela pessoa mais velha para perto. Então vamos lá, né? Se você chegou até aqui, agora dá o seu like, porque esse é o ponto alto da nossa aula de hoje, como superar a resistência do idoso. Então aproveita e já clica naquele botão do joinha, porque isso ajuda o YouTube a entregar para pessoas como você. Vamos falar sobre como superar a resistência da pessoa mais velha. Você quer realmente que o idoso more com você? Vamos falar sobre isso? Então, primeira coisa, manter a rotina. Garantir que o idoso possa manter sua rotina atual, mesmo ao mudar de ambiente, pode facilitar a adaptação. Se a dona Maria tem o hábito de comprar pão todas as manhãs para a casa dela, permita que ela possa fazer o mesmo na sua casa. Claro, respeitando as suas particularidades, de distância, de acesso, de risco, né? Considere tudo isso para você fazer da melhor forma possível. Delegar tarefas.
Atribuir responsabilidades do novo ambiente pode ajudar o idoso a se sentir útil e autônomo. Uma das grandes queixas que eu encontro também em consultório é o idoso referir que a família não permite que ele não faça mais nada com o argumento de que ele já fez muito na vida. Só que isso é equivocado porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Portanto, quanto mais o idoso estiver em movimento, maior chance dele permanecer ativo por mais tempo na sua vida. E avaliar a funcionalidade. Aqui é importante que aquela pessoa idosa tenha uma avaliação médica para que a gente possa identificar o nível de funcionalidade do idoso. E aí a gente consegue saber o que ele é capaz ou o que ele ou ela não é capaz de fazer com segurança. E aqui, inclusive, para decidir se ela consegue ou não viver sozinho. Um detalhe que é importante e vale mencionar que, pelo menos no nosso estado e pelo menos aqui na minha cidade, eu percebo que apesar do idoso, da pessoa idosa viver sozinha, existe uma supervisão constante por parte dos familiares, porque ainda considero aqui uma cidade pequena, então os idosos tendem a morar muito próximos de seus familiares. Então ele fala assim, moro sozinho, mas a minha filha é minha vizinha da esquerda, a 3 casas na direita tem meu outro filho, eu tenho uma filha que mora aqui no fundo da casa, né, e tem uma outra que está querendo construir aqui um sobrado, um 2º andar, para ficar mais perto. Então veja que é um sozinho que muitas vezes estão bem amparados, né, pela sua família. Não sei se na tua cidade é assim, comenta aí para eu entender como é que o seu idoso vive. Então, para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje, eu vou te dizer que essa resistência do idoso em morar com os filhos geralmente está ligada ao desejo de manter a sua independência e evitar ser um fardo. Se você entender isso, você consegue então argumentar de uma forma diferente que não afete esses valores daquela pessoa mais velha. E compreender os motivos e encontrar soluções que vão respeitar a sua autonomia pode tornar essa transição mais harmoniosa para todo mundo, não só para o idoso, mas para a família. Então, se com essa aula eu conseguir tirar suas dúvidas, coloca aí nos comentários. Se você tem uma situação em particular, coloca também que eu vou tentar te ajudar escrevendo uma solução. E se você chegou até esse ponto do vídeo, agora sim você pode se inscrever nesse canal, porque é sobre isso que eu tenho falado, sobre saúde, longevidade, sobre uma forma mais desacelerada de viver, porque vida modo 1x é isso, é viver com mais intenção e menos pressa. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!